Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. E nós vamos agora partir para a resolução de exercícios dos livros de vocês, tá? Então, hoje nós vamos fazer a atividade do livro de vocês, da página 245, tá? E na próxima semana nós vamos fazer também resolução de exercício. Então, vamos lá. Começando aqui, né, como eu já disse, na página 245, a gente tem lá, em relação aos aspectos naturais da Oceania, explique. A Oceania foi o continente que nós estudamos, né, nesse bimestre, e aí ele pergunta assim, a presença dos climas tropical e equatorial. Então, essa questão aqui você ia explicar, né, a que se deve a presença dos climas tropical e equatorial. Então, esses climas, eles acontecem por conta da posição geográfica, né, da Oceania, nas baixas latitudes, né? A gente sabe que a Oceania, ela vai se localizar ali próximo à linha do Equador, na região tropical, né, na região tropical sul. Então, essa presença desse clima se deve a isso, né? E a letra B pergunta assim: a presença de desertos na porção central da Austrália. Lá na porção central da Austrália, a gente vai ter a presença dos desertos por conta do relevo, que vai impedir a penetração das massas de ar, né, que vem do oceano. E aí essas massas de ar elas vão ser bem secas, né? Se a gente ver aqui a gente seria mais ou menos a Oceania, aqui a gente tem a linha do Equador, aqui o trópico, né? E aí a gente tem aqui a passagem do ar, né, do oceano, vindo do oceano, e aí a gente tem cadeias de montanha nessa região aqui, que não vai deixar os ventos passar, por isso que a gente vai ter a presença de deserto. Na questão 2, ele pergunta assim: observe as imagens de aborígenes australianos e responda as questões a seguir. Então, a gente tem aqui a foto lá, né, que vai mostrar os aborígenes na ilha de Tiwi, na Austrália, e aqui a gente tem a criança aborígene em Darwin, na Austrália. Então, qual é a diferença entre as duas fotografias? Então, a gente vê, ao observar, né, a gente vê aqui que essa figura aqui, ela vai mostrar os aborígenes de um modo tradicional, né, nos espaços onde eles vivem. Já essa outra imagem aqui, a gente vai ver uma criança aborígene, né, como já diz na própria legenda da imagem, mas que ela vai estar praticando com roupa, né, com uma roupa do Ocidente, e vai estar praticando atividade física, né, aqui um tênis, que também é uma atividade física ocidentalizada. Então, a diferença é exatamente essa. Aqui é o povo aborígene em seu modo tradicional, e aqui o povo aborígene com um costume já ocidentalizado. E aí na letra B pergunta assim: quais fatores podem explicar as diferenças da situação retratada na figura A para a situação retratada na figura B? Então, quais são os fatores? O que é que pode explicar? O que pode explicar, né, é a influência da cultura ocidental nesse modo de vida dos aborígenes, né? Também pode ser o interesse dos jovens, né? Os jovens que vivem lá, né? 2018 é um tempo muito atual, eles podem estar estudando mais a cultura ocidental e praticando mais essa cultura ocidental, né? A proximidade entre as culturas também, os processos de globalização, né, que afeta também diretamente nos modos e nos costumes das pessoas. Então, as crianças que têm mais um contato com esses costumes ocidentais, elas estão mais influenciadas. A questão 3, ela pede para que leia esse texto e responda a questão. Então, vamos lá. Boa parte da Grande Barreira de Corais da Austrália está morta. A Grande Barreira de Coral australiana é, há muito, uma das mais deslumbrantes maravilhas naturais do planeta. Mas a barreira e a profusão de criaturas marinhas que vivem
em sua redondeza estão em sérias dificuldades. Imensas seções de grandes barreiras de coral ao longo de centenas de quilômetros da porção norte foram recentemente classificadas como mortas por conta de um superaquecimento da água do mar no ano passado. O estado dos recifes de coral é um indicador quanto à saúde dos mares. Seus problemas e mortes são ainda mais um sinal de estrago causados pelas mudanças climáticas. Ou seja, a gente está vendo aqui, né, uma explicação sobre a barreira de coral australiana, né, que vem sofrendo, né, vem sofrendo estragos devido à mudança do clima. Se a maioria dos recifes de coral do planeta morrerem, algo que os cientistas temem ser cada vez mais provável, a vida mais rica e colorida do oceano pode ser perdida em companhia das grandes somas que o turismo nas barreiras de coral gera. Em países mais pobres, há vidas em jogo. Centenas de milhões de pessoas obtêm suas proteínas, principalmente de peixes que vivem nas barreiras, e a perda dessa fonte de alimento pode criar uma crise humanitária. Então, veja, o prejuízo aqui, ele não fica só, né, na natureza, né? Ele impacta também a vida humana, né? Ele vai impactar por conta que vai faltar, né, alimento para o ser humano também. Então, veja, o próprio ser humano acabando com a natureza, né, e acabando com sua fonte de alimento. Os cientistas alertaram décadas atrás que os recifes de coral estariam em risco caso a sociedade humana continuasse a queimar combustíveis fósseis em ritmos descontrolados, liberando gases causadores de efeito estufa que gerariam aquecimento do oceano. As emissões continuaram a crescer e agora a temperatura básica do oceano é alta bastante para qualquer pico temporário. É alta bastante para que qualquer pico temporário represente risco crítico para os recifes. Então, vejam, aqui o texto, né, ele vai abordar sobre o problema climático, né, do efeito estufa que vem degradando os recifes de corais na Austrália. Então, a pergunta é assim: a morte desses recifes de corais é decorrente do aumento da temperatura nas águas, considerando também que a Austrália é um dos maiores exportadores de carvão mineral. Mencione que fator pode ocasionar o aumento da temperatura das águas. Então, vejam que já está a resposta dela está bem nítida, né? A partir da queima dos combustíveis fósseis, né, como o carvão mineral, é que vai fazer com que aumente, né, os gases do efeito estufa, a concentração dos gases do efeito estufa, e assim haja o aquecimento dos oceanos. Então, a resposta, né, seria basicamente essa, né, a queima dos combustíveis fósseis, como o próprio carvão mineral exportado pela Austrália. Então, gente, vamos finalizar por aqui. Na próxima aula faremos a correção da atividade do capítulo 16, já acredito, e nós nos encontramos, né? Será a nossa última aula online por enquanto e a gente se encontra lá, tá bom? Tchau e uma boa aula para vocês.